Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a essa nossa transmissão ao vivo, resolvendo questões de informática para concursos da Fundação Carlos Chagas, especificamente para o concurso do TRE São Paulo 2016-2017. Sejam bem-vindos a essa nossa transmissão ao vivo hoje, domingo pela manhã, então bom dia a todos. Bom dia, aqui é o Pedro Luiz Guimarães Júnior acompanhando a nossa transmissão. Bom dia também a Ju Pivovar. Bom dia, e bom dia ao Alex Cesário, que sempre acompanha aqui as nossas transmissões ao vivo, e um grande abraço para todo o pessoal lá de Mossoró, também acompanhando aí as transmissões ao vivo, certo? É isso aí, pessoal, vamos lá, vamos começar. Como sempre, quem já conhece o nosso sistema de questões, basicamente funciona assim: eu vou colocar uma questão no ar, e nós vamos ter 2 minutos para responder essa questão. Assim que vocês conseguirem responder durante esses 2 minutos a questão, não esqueçam de deixar ali no próprio chat as respostas, que depois eu vou ler se vocês acertaram ou não e ter o feedback para saber onde é que o pessoal está errando, certo? Então passa 2 minutos, eu vou voltar ao vivo para a gente conseguir resolver a questão, certo? Bom dia também ao Júnior Veríssimo, chegando agora na nossa transmissão ao vivo, e ao Fábio Ferreira. Bom dia a todos nesse domingo de estudos aqui dentro do nosso canal V1 Aprova Logo. Ok, pessoal? Então já vamos soltar a primeira questão aí no ar, acompanha comigo. Já vamos colocar também o contador, eu vou sair de cena aqui, vamos colocar o contador regressivo. 2 minutos eu estou de volta então para resolver essa questão. Até depois. É isso aí, pessoal. Estou de volta aqui para resolver a questão com vocês. Respondendo ali só a transmissão no chat, ali o pessoal respondendo, o Júnior Veríssimo indicando a letra D, o Pedro Luiz Guimarães a letra B de Brasil. Bom dia também ao Denis Adão, que está chegando aqui, indicou a letra D. Bom dia também ao Maicon Pisky, chegando aqui na nossa transmissão, indicando a letra D, e o Alex Cesário ali indicando a letra C de Canadá. Vamos então resolver a questão. Observa, quando ele diz o programa normalmente recebido em e-mail, percebe que ele não está dizendo que obrigatoriamente é por e-mail, normalmente recebido em e-mail, na forma de cartão virtual, álbum de fotos, protetor de tela, jogo, etc., que além de executar funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário, é denominado, a resposta aí, pessoal, é a letra D de Dinamarca, cavalo de Troia. Mas por que cavalo de Troia? Porque tem a mesma ideia da lenda grega. Pensa bem, a ideia da lenda grega do cavalo de Troia era a ideia de um presente, que era o cavalo de Troia, que chegou para a cidade de Troia,
e que dentro desse cavalo tinham soldados que de noite desceram do cavalo e abriram as portas da cidade de Troia para a invasão. Na informática é a mesma coisa, o cavalo de Troia informático chega como algo benéfico, algo aparentando ser bem intencionado, como ele disse na questão, um cartão virtual, de repente parece um álbum de fotos, parece ser um protetor de tela, parece ser um jogo, algo que aparenta ser bem intencionado. Mas quando o usuário executa esse cavalo de Troia, esse programa malicioso, ele realiza uma outra função que não aquela que estava pré-determinado. Então parecia ser um jogo. Aí quando eu executei aquele cavalo de Troia que eu achei que era um jogo, eu não sabia que era cavalo de Troia, eu achei que era um jogo, eu executei, na verdade ele realizou outras funções maliciosas no meu computador. Então quer dizer que ele chegou como um presente, algo que parece ser bem intencionado, mas na verdade era para realizar uma função maliciosa, mal intencionada no meu computador. Daí o nome cavalo de Troia, que também pode aparecer nas provas com o termo Trojan ou Trojan Horse. Então, quando algo chega aparentando ser bem intencionado, mas quer realizar funções maliciosas, aí nós chamamos de cavalo de Troia, certo? Um outro ponto da ideia do cavalo de Troia é que é muito comum quando o usuário executa um cavalo de Troia, abrir as portas do computador para a invasão de um hacker ou de um cracker ou de algum outro programa malicioso. E aí reforça mais ainda a lenda grega do mesmo nome, que era um presente, que era o cavalo, desceram os soldados e abriram as portas da cidade de Troia para a invasão do exército. Aqui a ideia chega no teu computador como um presente, tu executa e abre as portas do teu computador para a invasão de um hacker, de um cracker ou de algum programa malicioso. Por isso, a resposta, de fato, a letra D de Dinamarca. Mas mesmo assim, vamos observar só porque as outras alternativas. Ó, a letra A, hoax. Hoax é boato. Se aparecer numa prova o significado de hoax em relação à segurança da informação, hoax é um boato. É quando uma mensagem falsa se propaga muito pela internet, causando um desconforto para aquele que foi objeto da ação desse boato. Worm é um verme. Worm é considerado um verme. É um programa que se replica muito rapidamente pelas redes de computadores, se ocupando de vulnerabilidades, de falhas do sistema. Spam, mensagem enviada em massa, em grande quantidade, para destinatários que não solicitaram essa mensagem. Muitas vezes o spam é só uma propaganda, mas às vezes dentro do spam, como arquivo anexo, pode vir algum tipo de programa malicioso. Cavalo de Troia era a resposta, porque é algo que aparenta ser uma coisa bem intencionada, mas na verdade quer realizar uma função mal intencionada. E PIN vem de Personal Identification Number, quer dizer, é um número de identificação pessoal usado em sistemas variados, não é programa malicioso. Então, de fato, aqui a resposta, a letra D de Dinamarca para esta questão. Vamos ver ali no chat que o pessoal tem deixado de mensagem. Ali o Eudes Neto chegando aqui na nossa transmissão. Bom dia, Eudes, seja bem-vindo nessa manhã de domingo e na nossa transmissão. O Fábio Ferreira tinha indicado a letra C, a letra D a resposta, né? A Vanusa Gama, bom dia, Vanusa, seja bem-vinda também à nossa transmissão. O Júnior Veríssimo dizendo isso mesmo, parece um presente. A ideia do cavalo de Troia ali, o Júnior Veríssimo dizendo, é um presente de grego, por isso o nome cavalo de Troia, porque ele tem a similaridade do presente, que era o cavalo para a cidade de Troia, só que aqui na informática, então, um presente de grego. Exatamente isso. O Alex Cesário ali falando sobre a explicação que gostou. Pedro Luiz Guimarães Júnior, ele precisa ser executado? Sim, Pedro. Olha ali, o Pedro fez uma pergunta importante. Para o cavalo de Troia conseguir realizar a sua ação, ele precisa ser executado. Quer dizer, o cavalo de Troia chegando no teu computador, na forma de um arquivo em anexo, de uma mensagem de e-mail, como ele citou na questão, precisa ser executado para realizar a sua função, certo? Bem, ali o Júnior Veríssimo já respondendo o próprio Pedro também, ok? Mas ele não é vírus, exatamente. Ó. O cavalo de Troia ele precisa ser executado, mas vírus de computador ele não é. Ele é malware, é programa malicioso. Por que ele não é vírus? Porque ele não precisa de um hospedeiro para funcionar. Um vírus de computador é um programa malicioso que precisa de um hospedeiro para funcionar. O cavalo de Troia, quando tu recebe, aquele arquivo é o próprio cavalo de Troia. Ok? Bom dia também a Maria Silva, que está chegando aqui na nossa transmissão. Seja bem-vinda, Maria, nessa manhã de domingo, transmissão de questões.
Ok, pessoal, vamos para a questão número 2, então. Já vou soltar ali a questãozinha número 2. Para quem está chegando agora já sabe, o nosso sistema de questões funciona. Eu solto a questão, fica 2 minutos aparecendo ali o contador na tela com a questão, e aí logo depois eu volto para resolver com vocês, certo? O Fábio Ferreira ali só antes respondendo, perguntou, o worm não é vírus? O worm não é vírus, Fábio. O worm é um verme. Qual a diferença do worm para o vírus? A ideia é que o vírus se replica, mas precisa de um hospedeiro para funcionar. O worm também se replica através das redes, usando vulnerabilidades do sistema, mas ele não precisa de um hospedeiro para funcionar. Quer dizer, o worm, que é o verme, é um programa independente. Já o vírus necessita de um hospedeiro para funcionar, senão ele não consegue fazer a sua ação maliciosa. Ok? Beleza, pessoal. Então vamos soltar a questão 2 agora no ar. Vai lá, tudo com vocês. Eu vou soltar aqui o contador. Daqui a 2 minutos eu estou de volta para resolver a questão com vocês. Ok, pessoal, finalizado o tempo da questão, vamos à resposta, antes sempre lendo aqui as mensagens que chegam na nossa transmissão. Então, acompanhando ali, o Fábio Ferreira indicou a letra D de Dinamarca, a Maria Silva também a letra D, o Alex Castro também a letra D, o Eudes Neto indicando a letra A de América, o Pedro Luiz Guimarães Júnior, letra D no chute, a Ju Pivovar também rindo ali da questão do chute, provavelmente, o Júnior Veríssimo A no chute, o Denis Adão indicando a letra D de Dinamarca. Bem, pessoal, observa aqui, ó, qual o significado desses termos que acabaram de aparecer na questão. Diz lá, ó, o Denis Adão lá indicando então a letra D, né? BIOS, o CMOS e o setup de um microcomputador correspondem respectivamente a componentes de. Primeiro, nós precisamos conhecer o que significa BIOS, CMOS e setup. Acompanha comigo aqui então na tela. BIOS é um sistema básico de entrada e saída. Aqui eu mostro para vocês uma placa-mãe, e nessa placa-mãe, observa ali, eu tenho uma etiqueta em cima de um microchip aqui, indicando o termo BIOS. BIOS é um software, portanto é um programa de computador, chamado de Sistema Básico de Entrada e Saída. O termo BIOS vem de Basic Input Output System, traduzindo Sistema Básico de Entrada e Saída. E ele é um software, é um programa que está armazenado aqui neste microchip, que normalmente contém memória ROM ou memória flash. Então, BIOS é um software, é um programa de computador, normalmente armazenado em um chip de memória ROM ou memória flash, que está lá na placa-mãe do computador. E qual é a função desse programa de computador, desse software chamado BIOS? É inicializar o sistema.
quando o computador é ligado, os primeiros dados que a CPU vai processar, vêm deste software chamado BIOS. Então, ligou o computador, os primeiros dados que a CPU vai processar vêm desse software, desse programa de computador chamado BIOS. Então, BIOS é software, é programa de computador que serve principalmente para inicialização do sistema. Agora, observa a questão, também citou o termo setup. Setup também é software. Setup é um programa de computador que nós utilizamos para alterar as configurações de inicialização. Então, o usuário acessa o programa chamado Setup e, com isso, ele pode definir e alterar configurações de inicialização do sistema. Percebe a diferença, né? BIOS veio instalado ali de fábrica, o próprio fabricante já colocou aquele software BIOS no microchip para dar inicialização ao sistema. E Setup é um programa que o fabricante também disponibiliza para que o usuário possa definir configurações de inicialização do sistema. Portanto, Setup também é software, assim como BIOS, Setup é software também. Mas a questão cita também, ali eu já coloquei a resposta, desculpa pessoal, a questão também cita o termo CMOS. Eu até já vou colocar então direto aqui, porque aí eu já respondo direto para vocês qual é a alternativa certa, que é a D. Mas explicando por que é a D. Porque CMOS, que está entre BIOS e Setup, como eu disse, BIOS e Setup é software, mas CMOS é hardware. Porque CMOS é uma memória de configuração. Quando o usuário realiza as configurações através do programa Setup, essas configurações, essas definições de inicialização que o usuário definiu através desse programa chamado Setup, são automaticamente, assim que o usuário salvas dentro desta memória chamada CMOS, que é a memória de configuração. Então, quando o usuário define configurações através do programa chamado Setup, configurações essas também para inicialização, essas configurações que o usuário definiu através do Setup são armazenadas em uma memória chamada CMOS. Que, diferente da memória ROM, a CMOS é uma memória volátil e perde os dados na ausência de energia elétrica. E é por isso que existe na placa-mãe uma bateria, uma pilha, que mantém a energia elétrica para a CMOS não perder os dados quando o usuário desliga o computador. Sendo assim, nós ficamos como BIOS, software, CMOS, hardware, porque é um tipo de memória e é uma memória física de fato, ela existe para armazenar as configurações que o usuário define através do setup. Então, BIOS é software, CMOS é hardware, porque é um tipo de memória física, e setup é software, porque é um programa de computador que o usuário utiliza para definir configurações de inicialização. Portanto, aqui nós temos software para BIOS, hardware para CMOS, que é um tipo de memória, e software, que é o indicativo do setup também. Então, BIOS software, CMOS hardware e setup software, por isso a resposta, a letra D de Dinamarca aqui na questão, ok? Beleza. Essa é a resposta. Pessoal, vamos lá para a nossa, aqui o Pedro Luiz Guimarães Júnior falando sobre a explicação, que gostou também. Beleza, Pedro. O Fábio Ferreira dizendo, CMOS é parecido com RAM, memória? Isso aqui é interessante. Em termos conceituais, sim. Porque quando a gente pega o conceito da memória RAM em volátil ou não volátil, tanto a memória RAM quanto a CMOS, as duas eu vou chamar de memórias voláteis. Voláteis, por quê? Porque perdem os dados na ausência de energia elétrica. Outra dica interessante na comparação das duas é que, assim como a memória RAM é de leitura e escrita, a CMOS também é de leitura e escrita. Então isso é interessante também pegar, né? Ali o Jorge Rocha, bom dia. Bom dia, Jorge, seja bem-vindo. E o Júnior Veríssimo depois perguntando, tem como mostrar a CMOS? A CMOS aparece na forma também de um microchip colocado lá na placa-mãe, e inclusive a bateria que mantém a energia elétrica para a CMOS funcionar, ela aparece, muita gente chama de bateria da CMOS. Por que é bateria da CMOS? Porque essa bateria, aquela que está na placa-mãe, mantém a energia elétrica para a CMOS não perder os dados quando o computador é desligado, né? É isso aí, pessoal. Vamos para a questão 3, então, da aula de hoje. Essa ficou com a letra D de Dinamarca, a resposta correta ali. Vamos lá. Questão 3, como vocês já sabem, quem acompanha aqui a nossa transmissão, para quem está chegando agora, funciona assim. Eu vou deixar um contador ali, de 2 minutos, e a questão vai ficar na tela, e em 2 minutos eu volto para explicar a questão e dar o gabarito. Ok, pessoal? Então, vou sair aqui de cena,
Vamos colocar a questão na tela e agora vamos disparar aqui o nosso contador de 2 minutos. Então, em 2 minutos estou de volta respondendo a questão. Até lá. É isso, pessoal, estamos de volta aqui para a transmissão. Antes só de responder essa questão, eu vou só verificar uma questão que ficou pendente ali do Júnior Veríssimo perguntando. Pensava que a pilha era a que alimentava a BIOS. Olha só que interessante, Júnior. O BIOS é um software que está armazenado ou em microchip de memória ROM ou em microchip de memória flash. E tanto a memória ROM ou a memória flash que podem armazenar o BIOS são memórias não voláteis, que não perdem os dados na ausência de energia elétrica quando o usuário liga o computador. Por isso que a pilha é a bateria da CMOS, mantém a energia para a CMOS não perder as configurações de inicialização, porque a CMOS é que é volátil. Assim como eu digo, o BIOS, professor, o BIOS está armazenado em memória ROM ou memória flash. Então, se eu desligar o meu computador e mesmo que eu remover a pilha, o BIOS vai continuar armazenado naquele microchip com memória ROM ou com memória flash. Isso porque BIOS é armazenado em memória ROM e memória flash e essas memórias são não voláteis, não perdem os dados com ausência de energia elétrica. A CMOS sim é que precisa da bateria para não perder os seus dados quando o computador é desligado. Por isso essa resposta. Ok, Júnior? Bem, agora sim, já resolvendo esta questão número 3, vamos ali às respostas que o pessoal enviou. Júnior Veríssimo indicou a letra C de Canadá, a Ju Pivovar a letra C de Canadá, o Pedro Luiz Guimarães Júnior também a letra C, Tiago Ribeiro a letra C. Bom dia aqui para Cris Alves, que acabou de chegar na nossa transmissão ao vivo. Seja bem-vinda nessa manhã de domingo, Cris. Ali o Júnior Veríssimo respondendo a letra C de certo, o Alex Cesário a 3C indicando C, Fábio Ferreira também a letra C, Tiago Ribeiro indicando SSL, um certificado de segurança, se não me engano, e o Júnior Veríssimo agradecendo ali as explicações. Então vamos lá à questão, acompanha comigo item a item, eu separei cada um dos itens, e o Denis Adão agora também ali respondendo a letra C de Canadá. Vamos verificar se é essa, eu separei cada um dos itens para a gente abrir um debate. VPN é uma tecnologia que usa a internet pública para um link privado de comunicação de dados? Está certo. Olha por quê. Quando a gente fala sobre VPN, acompanha comigo. VPN significa rede privada virtual. E por que rede privada virtual? Primeiro, porque ela tem acesso restrito de uma determinada organização. Então é rede privada, acesso restrito, mas se utiliza da infraestrutura de uma rede pública para a transmissão dos dados.
Então, lendo um pouquinho sobre VPN, acompanha comigo. Rede de acesso restrito de uma organização que utiliza uma rede pública para transmitir seus dados de forma criptografada, isso é, com dados encriptados. Por que isso? Porque se numa VPN os dados têm que ser mantidos restritos só a quem pertence àquela organização, mas ela vai usar a infraestrutura de uma rede pública para a transmissão dos dados, então esses dados têm que ser criptografados para que, se no meio do caminho dentro desta rede pública sejam capturados, não sejam entendidos por pessoas indevidas, por pessoas não autorizadas. Por isso que numa VPN os dados vão trafegar numa rede pública de forma criptografada, isto é, encriptada, justamente para manter a privacidade desses dados a quem pertence àquela organização, né? As transmissões de dados por VPN são chamadas de transmissões por tunelamento. Isso porque se cria um túnel virtual para transmitir dados restritos àquela organização. Então tem muitas provas de concurso que indicam que VPN é uma rede privada virtual, que transmite dados em uma rede pública de forma criptografada e que os dados são transmitidos por tunelamento. E isso está correto, como a gente acabou de ver, né? Tecnologia, então, que usa a internet pública, muitas vezes, porque a internet é uma rede pública, criando um link privado de comunicação de dados. Por isso que aquele primeiro item da questão está certo, né? VPN ficou certo. Muito utilizada também para interligar duas redes distantes através da internet. Então, uma rede de uma matriz, vamos até demonstrar, que eu gosto de demonstrar, a rede de uma filial querendo se comunicar com a rede de uma matriz, e alguém usa então a internet para transmitir dados entre a filial e a matriz mediante o uso de uma VPN, criando uma rede privada virtual que utiliza a infraestrutura da rede pública internet para trafegar dados aqui entre a filial dessa empresa e a matriz desta mesma empresa. Isso é muito comum, o uso então de VPN, a rede privada virtual. Certo? O item 1, então, está correto. O item 2 dessa questão disse: fazer um spam significa enviar uma mensagem para atacar o computador de outra pessoa? Não. Spam é só mensagem enviada em massa, enviada em grande quantidade para um grande número de destinatários que não solicitaram o recebimento dessa mensagem. Então, spam é mensagem enviada em massa, em grande quantidade, para um grande número de destinatários, vou repetir, mas não solicitados, que não solicitaram essa mensagem. É claro que muitas vezes o spam contém só propaganda. Às vezes o spam era só uma propaganda indesejada, que tu não solicitou. Mas muitas vezes spam pode sim ter algum tipo de programa malicioso. Pode ter anexado ao spam algum tipo de vírus ou programa malicioso anexado, malware. Beleza, mas isso não faz do spam uma mensagem feita para atacar o computador de outra pessoa. Pode ser que o spam contenha algum tipo de programa malicioso e a execução desse programa malicioso acabe acarretando num ataque no computador do usuário. Mas o spam não significa mensagem para atacar o computador. Spam significa e-mails não solicitados enviados para um grande número de destinatários. Se vai causar um ataque com a ação do spam posteriormente ou não, é outros 500, né? O spam é apenas e-mail não solicitado enviado aí para um grande número de destinatários. Então o item 2 aqui, só para fazer alusão, está incorreto. O 1 estava correto, o item 2 da questão está incorreto. Vamos ao item 3. O item 3 disse: SSL é um protocolo de segurança que criptografa informações pessoais que trafegam na internet? Sim. O SSL é o Security Socket Layer. É uma camada de segurança que serve para criptografar dados que podem trafegar na internet. Por exemplo, quando usamos o HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro, o HTTPS pode ter base para a criptografia dos dados que ele vai transferir, SSL ou TLS. Qual é a diferença dos dois? O TLS é mais moderno, o SSL é mais antigo, mas tanto se uma prova indicar TLS, o Transport Layer Security, a camada de transporte de segurança, e o SSL, o socket, o dispositivo de camada de segurança, os dois são protocolos criptográficos. Porque tanto o TLS quanto o SSL podem ser usados em associação com HTTPS, que vai então transferir dados criptografados. Mas os dois sim são protocolos de segurança porque criptografam dados. Se cair numa prova TLS ou SSL, como foi nessa questão, os dois capazes de criptografar. Por isso que o item 3 está certo. SSL é um protocolo de segurança? É.
Criptografa informações pessoais que trafegam na internet? Sim, pode criptografar informações pessoais que trafegam na internet quando o usuário acessa, por exemplo, uma página da web. Então está certíssimo aí o item 3 como resposta. Isso também valeria para o TLS. Ok, então ficamos com letra C de Canadá para a resposta dessa questão. A 1 correta. VPN é uma rede realmente privada virtual, cria então uma tecnologia que usa a internet pública para um link privado de comunicação de dados. 2 está errado, porque não é spam, não é para atacar uma pessoa. E o 3, SSL, como acabamos de explicar, é correto também. Então, C de Canadá, a questão correta. Vamos verificar um pouquinho o que o pessoal está indicando aqui no chat. O Thiago Ribeiro já tinha lido, né, Thiago? O Júnior Veríssimo só agradeceu ali, o Denis Adão tinha dito a letra C, e o Júnior Veríssimo perguntando, professor, o WhatsApp é uma espécie de VPN, pois é criptografado? Não, não é uma espécie de VPN. Por que não é? Porque o WhatsApp é um serviço, e como serviço tem as suas próprias características. O termo VPN é a infraestrutura mesmo. É quando eu tenho a infraestrutura de uma rede privada de acesso restrito de uma determinada organização, mas que se utiliza de uma rede pública para transmitir dados criptografados. O caso do WhatsApp criptografar ou não, tem outros recursos que criptografam, né? Quando eu acesso uma página da web com HTTPS, também vou ter dados criptografados e nem por isso será uma VPN. Quer dizer, para ser VPN não basta estar criptografado, tem que ter a ideia da infraestrutura. Observa, da infraestrutura. Como assim, professor? É uma rede privada virtual. É uma rede, uma infraestrutura de rede privada virtual. Quer dizer, uma infraestrutura de rede de acesso restrito que se utiliza de uma rede pública e criptografa os dados num processo de tunelamento. Ok? Bem, ótima questão, interessante também, né? Ali o Alex Cesário falando questão muito boa e não conhecia esse termo SSL, cai muito nas provas de concurso, tanto o SSL quanto o TLS que acabamos de ver. Vamos para a nossa questão 4, pessoal. A mesma coisa, quem está chegando agora na nossa transmissão ao vivo, nós vamos soltar aqui um contador de 2 minutos com a questão 4 na tela, e aí em 2 minutos eu volto para responder a questão e dar o gabarito. Então eu vou sair aqui da jogada, vou deixar a questãozinha para vocês e disparar o contador. Em 2 minutos eu estou de volta. Ok, pessoal, estou de volta aqui para a nossa transmissão. Vamos lá, resolvendo essa questão. Antes, vamos ver aqui no chat as mensagens. Ali o Fábio Ferreira perguntou, VPN é um tipo de intranet? Observa, Fábio, aqui tem uma questão bem interessante, porque existe uma relação que pode aparecer em prova. Embora VPN não é um tipo de intranet, eu posso usar um sistema de VPN
para acessar externamente uma intranet de uma organização. Se uma prova sugerir, mediante uso de uma rede privada virtual, de uma VPN, é possível acessar externamente a intranet de uma organização de forma autorizada, ou através de uma VPN, é possível fazer com que duas ou mais intranets trocam dados entre si? É possível. Então, embora a VPN não é um tipo de intranet, nós podemos usar VPN para justamente permitir um acesso externo autorizado numa intranet, ou permitir que duas ou mais intranets possam se conectar entre si. Aí sim vai ficar adequado à questão, certo? O Fábio Ferreira perguntou, resposta aí para o Fábio. A Ellen Prado respondeu a letra C para essa nossa questão que está no ar agora, a questão 4. O Denis Adão, a letra C também. A Cris Alves indicou a letra D de Dinamarca, o Fábio Ferreira a letra C, o Júnior Veríssimo a letra C de Canadá, o Alex Castro a letra C também, a Nádia Camilo também indicou a letra C de Canadá, a Késia a letra C, o Jorge Rocha também a letra C, e o João Soares chegando aqui, olá, bom dia, cheguei na área, João de Resende, grande abraço ao João Soares de Resende, no Rio de Janeiro, grande abraço ao pessoal do Rio de Janeiro assistindo a nossa transmissão, e o Sérgio René Pessoa Villanova respondendo a letra D de Dinamarca, o João Soares a letra C de Canadá. Vamos lá então à resposta da questão. Diz assim: tipo de malware, programas do tipo malware que buscam se esconder dos programas de segurança e assegurar sua presença em um computador comprometido são os... E aí vem várias opções ali. O João Soares disse a letra C e o Eudes Neto indicando a letra A de América. Vamos lá a resposta. Bem, olha só. Quando ele citou aqui que buscam se esconder dos programas de segurança, então é um tipo de malware, um tipo de programa malicioso que quer se esconder, por exemplo, do sistema antivírus, que quer se esconder do Windows Defender, quer se esconder dos programas de segurança, mas assegurar a presença desse invasor nesse computador comprometido. Isso nós vamos chamar, observa comigo, letra D de Dinamarca, rootkit. Porque rootkit, sim, é um tipo de programa malicioso, um tipo de malware, que busca se esconder dos programas de segurança, dos sistemas antivírus ou dos sistemas de proteção daquele computador, para assegurar a presença desse invasor neste computador comprometido. Quer dizer, ele entra no teu computador, instala, rootkit vem de conjunto de programas. Então, rootkit é um conjunto de programas que, se instalado no computador do usuário, assegura a permanência desse invasor no computador comprometido sem que os sistemas de segurança consigam perceber isso. Por isso, rootkit é um conjunto, um conjunto de programas que root vem da ideia de ser administrativo. Então, seria um conjunto de programas administrativos que asseguram a presença desse invasor no computador comprometido. Esse é um detalhe importante, né? Agora, por que não as outras alternativas? Backdoor significa porta dos fundos. É uma porta vulnerável no sistema que fica lá permitindo que o invasor possa, então, a qualquer momento, através daquela porta vulnerável, invadir aquele computador. Adware da letra B é programa com propaganda. Programa que, quando instalado no computador do usuário, começa a mostrar propagandas. Esse AD vem de advertising, que é propaganda. Spyware é programa espião, são os programas que monitoram as atividades do sistema, monitoram as atividades que o usuário realiza no sistema e enviam essas informações coletadas para terceiros que instalaram justamente esse spyware para espionar as atividades daquele sistema. A letra D, rootkit, é a resposta. A letra E de Equador, botnets, são redes de bots, redes de programas chamados bots, que são instalados nos computadores dos usuários, que transformam esses computadores em zumbis, que agora são utilizados para realizar ataques de negação de serviços em servidores e tirar o servidor fora do ar, fazer o servidor negar o seu serviço. Essa seria a ideia do botnet. Mas como a questão disse, se esconder dos programas e assegurar a presença no computador comprometido, aí são os rootkits, são os conjuntos de programas administrativos que são colocados no computador do usuário para assegurar a presença desse invasor, né? Bem, ali, continuando ali, o João Soares... Ali, o Alex Cesário dizendo pegadinha essa questão. Realmente, essa questão tem uma pegadinha porque a gente fica confuso muitas vezes na nomenclatura dos programas maliciosos. Uma dica que eu posso dar para vocês, pessoal, é realiza
a leitura de uma lista de programas maliciosos várias vezes, com muitas questões, por isso que eu estou trazendo várias questões disso, porque depois de um tempo a gente já se acostuma em como eles pedem cada um desses programas maliciosos nas questões de prova. Quer dizer, como eles diferenciam cada um deles nas questões de prova. Então é muito importante fazer isso, né? O Júnior Veríssimo dizendo ali, estava em dúvida entre B e C, mas agora vou de D. Beleza, Júnior, é isso aí, ok? O Pedro Luiz Guimarães Júnior dizendo muito bom. Então vamos lá para a nossa questão 5 da transmissão de hoje. Quem está chegando agora na nossa transmissão, seja bem-vindo nesta manhã de domingo, transmissão ao vivo aqui no canal V1 Aprova Logo, resolvendo questões da Fundação Carlos Chagas para o concurso do TRE São Paulo. Ok, pessoal, vamos mostrar a questão 5 agora. Para quem já conhece o sistema, já sabe, né? Vai ficar ali um contador de 2 minutos, e eu vou soltar a questão, vou sair fora do ar agora aqui, ó, atenção, vai ficar 2 minutos ali o contador e vocês vão resolver a questãozinha em 2 minutos, aí eu volto em 2 minutos para dar o gabarito e as explicações. Foi lá. Ok, pessoal, voltamos com a nossa transmissão ao vivo, respondendo agora a questão 5. Essa o pessoal gostou, né? Porque foi praticamente uma unanimidade em cima da letra E de Equador, né? As outras causaram uma certa dúvida, mas essa foi em cima. Respondendo ali, o Fábio Ferreira perguntou quais os outros dias que eu vou fazer o chat. Bem, todos os dias. Agora até a prova do TRE São Paulo, eu vou tentar manter todos os dias aqui a transmissão ao vivo quando possível, né? Se tiver algum dia que a gente não realize a transmissão, eu vou avisar, mas vamos tentar aqui todos os dias. Depois o Sérgio René Pessoa Villanova, letra E de Equador. Ali eu vou citar os nomes porque todo mundo respondeu a letra E. Quem respondeu aqui então foi a Cris Alves, o Sérgio René, o Pedro Luiz Guimarães Júnior, o João Soares, a Ju Pivovar, o Eudes Neto, a Ellen Prado, a Ju dizendo ao menos essa. Aí depois a Vanusa Gomes também, o Denis Adão, a Nádia Camilo, o Fábio Ferreira, o Júnior Veríssimo, o Alex Cesário, falando que o Alex Cesário inclusive respondeu a letra E, indicando que é para relaxar um pouco do calor lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? Então, calor pegando firme lá em Mossoró, e essa questão para aliviar um pouquinho. O Jorge Rocha, a letra E, eu Velcio Filho, a letra E, a Maria Silva também, a letra E, o Fábio Ferreira indicando ali sobre... E aí o João Soares, show de bola, valeu, isso aí. Beleza, o Pablo Silva...
Ah, e o Pablo Silva também acabou respondendo ali. João Soares, ok, pessoal, vamos agora então à resposta, só que aqui, ó, como essa questão foi quase unanimidade, o pessoal respondendo a letra E de Equador, deixa eu dar uma dica antes disso. Quando ele diz assim, a comunicação de um determinado modelo de impressora com o sistema operacional Windows 7 é possibilitada por um programa denominado letra E Driver. Correto, esta é o gabarito. Seja bem-vindo ao Pablo Silva, antes ali na nossa transmissão. Valeu, Pablo. E é isso aí. Então, só para dar uma dica importante, driver com R no final, é programa de computador. É um programa que o Windows utiliza para controlar um dispositivo de hardware e não só uma impressora. Porque tem o driver do mouse que o Windows usa para controlar o mouse. Tem o driver do teclado, que é o programa que o Windows usa para controlar o teclado. Tem o driver da impressora, que é o programa que o Windows utiliza para controlar a impressora. Então, driver com R no final é de fato o programa de computador. Programa que o Windows usa para controlar os dispositivos de hardware, né? No entanto, se for drive sem R no final, drive, aí é dispositivo de armazenamento de dados, como pendrive, como drive de CD, o drive de DVD, o zip drive. Então, quando é drive sem R no final, aí é dispositivo de armazenamento. Para esse caso, está corretíssimo porque ele botou driver, e aí é programa de computador que o Windows utiliza para controlar um dispositivo de hardware, né? Agora, a letra A de América ali, ó, o que significa IRQ, que era errado? São interrupções usadas na configuração dos dispositivos de hardware. DMA significa acesso direto à memória. É quando um sistema de barramento utiliza um acesso direto à memória. Então, vamos dizer que é um canal DMA. É um canal de acesso direto à memória. Modem é o hardware responsável pela conexão do computador do usuário com a internet, porque é um modulador-demodulador, converte um sinal que vem de um padrão, por exemplo, da rede telefônica, num outro sinal, num outro padrão que o computador pode entender e vice-versa. Ele é um conversor de sinal. Cache se refere normalmente nas provas à memória cache, que é uma memória que vem dentro do processador e serve para atender às demandas de velocidade do processador, armazenando os dados que são solicitados com maior frequência durante o processamento. E a resposta, então, para a questão em si, sem dúvida nenhuma, driver com R no final. Ok, pessoal? Beleza. A Kézia acertou essa, acabou dizendo. A Lourdes Gomes, bom dia a todos. Bom dia, Lourdes. Seja bem-vinda à nossa transmissão ao vivo hoje. E o Pablo Silva gostou ali, número 14. Ok. Beleza, pessoal. Vamos lá. Continuando aqui a nossa transmissão ao vivo. Agora a nossa última questão desta transmissão ao vivo. A questão 6, como vocês já sabem, ou a grande maioria já sabe, nós vamos deixar aqui um contador de 2 minutos e assim que aparecer a questão eu disparo o contador, em 2 minutos eu volto para responder a questão e também indicar o gabarito, ok? Então primeiro eu vou sair de cena aqui, vamos soltar a questão e soltar o contador. Daqui a 2 minutos estou de volta. Até lá!
Ok, pessoal, estamos de volta para a transmissão e resolução da questão número 6, mas antes deixa eu só responder aqui o Fábio Ferreira, que perguntou em relação à questão anterior, Fábio, se a cache é volátil ou não volátil. A cache, quando memória, é não volátil. Desculpa, a cache com memória é volátil, isto é, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Por quê? Porque a cache, na verdade, ela é formada, a memória cache, por células de memória RAM estática. Assim como acontece com a memória RAM dinâmica tradicional do nosso computador, que é volátil, então a memória cache que está dentro do processador, formada normalmente por células de memória RAM estática, é um tipo de memória volátil, porque perde os dados na ausência de energia elétrica, perde os dados quando o computador é desligado. Resposta então aqui, indicando para o Fábio Ferreira, tá, Fábio? Depois ali tem... Vamos ver, a Cris Alves respondeu para essa questão agora do Excel. A letra B, a Ellen Prado, a letra B, o Sérgio René Pessoa Villanova, a letra D, o Pablo Silva, a letra D, o Alex Cesário, a letra B. Temos ali também o Júnior Veríssimo indicando a letra D de Dinamarca, o Fábio Ferreira, a letra D, o Alex Cesário é D mesmo, indicando, a Elida Marques, a letra D, Fábio Ferreira. Essas aulas vão ficar gravadas no YouTube, sim, Fábio, tá? Essas aulas ficam gravadas e aí entrando no canal da V1 Aprova Logo, vocês podem assistir depois toda essa aula completinha gravada lá no canal, ok? O Elvelso Filho ali respondendo a letra D, a Nádia Camilo a letra D, Jorge Rocha a letra B, o João Soares a letra B, o Eudes Neto respondeu a letra B, Késia falando sobre a aula, que está ótima, obrigado, Késia. A Maria Silva, letra B. E o Fábio Ferreira dizendo RAM é volátil, como dito no início da aula. Perfeito, Fábio, exatamente. RAM é volátil, a memória RAM é volátil e a memória cache é volátil também, certo? Beleza. Pessoal, olha só, vamos responder essa questão, porque essa questão causa uma dúvida muito grande entre a letra B e D, como nós acabamos de observar, né? Então, olha só. Eu vou acessar o meu Excel e vou comparar com vocês a diferença entre a formatação moeda do Excel e a formatação contábil. Como é que eu vou fazer isso? Nós vamos digitar aqui três valores 34, 1.256 e 56.789. Então, eu acabei de digitar ali, ó, três valores aqui na célula, na coluna A. Vou selecionar esses mesmos três valores, vou copiar e colar para a coluna B. Então, agora percebe que eu tenho os mesmos valores na coluna A e os mesmos valores na coluna B. Eu quero comparar com vocês o que acontece quando eu clico na caixa de... Observa, clico na guia página inicial do Excel e aqui nós temos uma caixa de formatação das células que está indicando geral. Eu vou escolher, em vez de geral, vou escolher moeda. Quando eu escolho a opção moeda, percebe que agora aqui em cima, ó, na caixa de formatação está o formato moeda para essas células. No formato moeda, eu tenho o símbolo da moeda, separador de milhar quando necessário, vírgula e duas casas decimais. Esse é o formato moeda, ok? Da coluna A, então, é o formato moeda. Já a coluna B, eu vou selecionar e vou formatar contábil. Então, vou clicar na guia página inicial do meu Excel, vou clicar na caixa de formatação das células e vou escolher contábil. Percebe que o formato contábil também colocou o símbolo da moeda, separador de milhar quando necessário, vírgula e duas casas decimais. A diferença é que no formato moeda da coluna A, não alinhou os símbolos da moeda. E no formato contábil da coluna B, alinhou os símbolos de moeda. A diferença é que o formato, então, moeda da coluna A não alinha os símbolos de moeda e o formato contábil, que está aqui na coluna B, alinha os símbolos de moeda. E o próprio Excel diz isso, porque quando nós clicamos no ícone do grupo número, aqui dentro da guia página inicial tem o ícone do grupo número, aparece a indicação e o Excel diz aqui embaixo, vou ler para vocês que está pequenininho, ó, os formatos contábil alinham símbolos de moeda e vírgulas decimais em uma coluna. Os formatos contábil alinham símbolos de moeda e vírgulas decimais em uma coluna. O próprio Excel diz que essa é a diferença. Então, quando a questão disse assim, os símbolos de moeda e as vírgulas decimais serão exibidos de forma alinhada dentro de uma coluna da planilha Excel, se esta estiver assinalada com o formato
contábil, letra B de Brasil é o gabarito para essa questão. Porque a diferença do padrão moeda, indicado ali na letra D, para o padrão contábil da letra B de Brasil é o gabarito, é justamente o que ele indicou, de forma alinhada. Quem alinha os símbolos de moeda em uma coluna é justamente o formato contábil, ok? Então essa questão aqui, ficamos com a letra B de Brasil, a resposta correta, né? O Fábio Ferreira ali tinha perguntado, ok? Pablo Silva, essa é a única diferença entre um e outro. Bem, o Pablo Silva perguntando sobre, ou falando da questão da diferença entre um e outro, né, Pablo? A grande diferença é essa. Os dois formatos são muito parecidos, contábil e moeda. Mas o próprio Excel diz que a diferença entre eles é que o formato contábil alinha os símbolos de moeda e as vírgulas decimais em uma coluna, por isso foi a resposta a letra B de Brasil. Pegadinha, é claro, né? Tradicional, a FCC adora fazer esse tipo de pegadinha nas questões, né? Mas o importante é que a gente não vai se abater com isso. A gente vai continuar respondendo questões e questões até o dia da prova, para ficar garantido que a gente saia dessas pegadinhas, que é o objetivo da questão. A Elida Marques dizendo ali, né, informática vai me derrubar. Não vai não, Elida. Tu vai fazer, tu vai acompanhar aqui com a gente as questões. Se não puder ao vivo, lembra que isso vai ficar gravado no nosso canal. E aí basta acessar no nosso canal, tem muita questão, principalmente na playlist TRE São Paulo, tem muita questão para resolver, muita aula gravada, e quanto mais questões tu resolver antes da prova, mais segurança tem lá no dia. Eu tenho certeza que se fizer muita questão acompanhar as aulas, nós vamos conseguir gabaritar sim as questões de informática para o concurso do TRE São Paulo 2016, todos vocês, mas tem que ter dedicação de assistir, né? E lá a Maria Silva respondendo, obrigado pela aula, professor, valeu. Maria, obrigado pela audiência também. O Sérgio René Pessoa Villanova, valeu, professor, até amanhã a todos. Depois ali, quem mais? O Fábio Ferreira. Isso aí, temos que escapar das pegadinhas. A Cris Alves. Professor, tem muita diferença entre Excel 2010 e 2013? Poucas diferenças. Entre o Excel 2010 e 2013, para efeito de respostas da FCC, tranquilo entre os dois, não tem problema nenhum. O problema é outras versões mais antigas. Mas quem responde questões da Fundação Carlos Chagas com Excel 2010 consegue responder do Excel 2013 e vice-versa. Então pode ficar tranquilo, para a FCC não faz muita diferença, né? O Eudes Neto perguntando se hoje tem outra aula. Sim, talvez façamos alguma transmissão à tarde, eu só não sei ainda indicar o horário, mas provavelmente mais à tardinha, ali pelas 5 horas da tarde, ok, Eudes? Fábio Ferreira, qual o canal, professor? O canal é VEON. Digita lá no YouTube VEON, VEON, é o VEON, aprova logo aqui o canal onde ficam gravadas essas aulas. O Fábio Ferreira, não esquece de se inscrever no canal também, certo, Fábio? A Elida Marques perguntando, falando obrigado, força, fé e determinação a todos. Isso aí, pessoal, força e fé para todos. O João Soares, o Alex Cesário, professor, show. Eu e minha esposa Juliana estamos ligados em suas aulas em Mossoró. Um grande abraço então ao pessoal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, tanto ao Alex Cesário quanto à sua esposa que estão assistindo. Eu fico feliz quando recebo uma mensagem como a do Alex Cesário, indicando que o pessoal está reunido aí assistindo a aula de informática para ficar preparadaço aí e não errar as questões, né? Fábio Ferreira perguntando qual é o seu nome. O meu nome usual que eu coloco aí para as questões é Rodrigo Schaefer, porque meu nome completo é José Rodrigo Lara Schaefer, mas eu uso o Rodrigo Schaefer como nome aí para acessar as aulas ou no meio do concurso, ok, pessoal? Beleza, o Pedro Luiz Guima, professor, tem como fazer questões para TRE Pernambuco também? Vilza Gomes perguntando. É isso aí, eu vou tentar fazer também questões para o TRE Pernambuco, tá, Vilza? Pode deixar, logo vai sair transmissão ao vivo e também questões para o TRE Pernambuco. Quem mais? Ali o Pedro Luiz Guimarães Júnior respondendo, parabéns, sou de Caldas, Minas Gerais, sul de Minas. Grande abraço ao pessoal então de Caldas, em Minas Gerais, lá no sul de Minas, em nome do Pedro Luiz Guimarães Júnior. Um grande abraço e satisfação ao pessoal de Minas Gerais assistindo às aulas também, né? Júnior Veríssimo perguntando se são sempre 2 transmissões. Normalmente 2 transmissões por dia, quando posso eu faço até 3 e às vezes uma. Isso depende do dia, Júnior, tá? Mas vou tentar fazer uma segunda transmissão hoje. Qual horário que eu vou fazer o chat? Hoje provavelmente a gente vai fazer ali por 5 horas da tarde. Fiquem acompanhando, talvez 5 horas da tarde eu volte com uma transmissão ao vivo resolvendo mais questões.
Certo, pessoal? Terminou aqui o chat. Fiquem com Deus e acompanhem a nossa aula nos próximos horários. Provavelmente hoje à tarde, como eu disse, 5 horas. E quem não puder acompanhar ao vivo, lembra, fica gravado no canal V1 Aprova Logo. Entra no canal V1 Aprova Logo e assiste as questões gravadas. Certo, pessoal? Até a próxima. Grande abraço a todos. Valeu!